saúde, né? Vamos começar a falar então do Dezembro Vermelho. Estamos no mês de conscientização e prevenção do HIV, AIDS e de outras infecções sexualmente transmissíveis. É fundamental que a gente fale abertamente sobre esse assunto, que é uma questão de saúde pública, sim. Os dados do NIDS, por exemplo, mostram que 1,5 milhão de pessoas foram infectadas por HIV em 2023 e os números vêm crescendo a cada ano. Deixa eu chamar o médico infectologista, Dr. Pablo Sebastião, para bater papo com a gente. Bem-vindo, doutor! Obrigado. Muito bem-vindo ao Ver Mais. Sente para a gente começar essa conversa extremamente importante, que não dá para deixar de lado, ainda mais num mês que traz esse tema como campanha, né, doutor? Verdade, verdade. Esse é um mês importante onde a gente vai realçar, eu acho, alguns tons que precisam ser ligados aí o ano todo, né? Mas esse é um momento especial, é um momento realmente de dedicação para que a gente possa falar e discutir esse assunto para que todas as pessoas perdam as suas dúvidas. Olha, eu até citei, né, na introdução da nossa entrevista um dado importante e eu vou acrescentar mais um aqui que é legal também, doutor, porque é o seguinte: o número de pessoas com HIV em tratamento no Brasil aumentou 84% nos últimos 11 anos, mas o número de mortes diminuiu. Como a gente deve interpretar esses dados, doutor? O fundamental para a pessoa viver bem com HIV é o tratamento precoce. Então, o que a gente precisa entender quando a gente fala desses números e a gente reconhece esse aumento de tratamento com a redução de mortalidade, significa que o diagnóstico está sendo feito de maneira mais rápida, que é extremamente importante para evitar justamente a ocorrência de AIDS, que é a doença tardia, são as complicações pelo HIV, e dessa forma a gente consegue, então, com mais pessoas tratadas, menos complicações, menos mortalidade. Ah, isso é legal. E antigamente, enfim, até uma maneira errônea de interpretar as coisas, mas a gente achava que só os mais jovens, só os descabidos, né? As pessoas tinham, né, de fato, assim, que eram prejudicadas de alguma forma com falta de conhecimento, enfim, só os mais jovens é que eram infectados com essa doença. Mas tem dados mostrando também que a população idosa aumentou. Nos últimos 10 anos, aumentou 441% o número de infecções de HIV. Ou seja, qualquer pessoa está exposta se não tomar, né, os cuidados adequados. É isso, doutor? É isso, mas eu acho que, de novo, aí a gente precisa entender as questões voltadas ao preconceito. Existe esse entendimento, né, então, de que eu preciso ter determinados comportamentos para que eu possa contrair o HIV. E não se fala mais de comportamento de risco, mas sim a gente vai ter uma situação onde eu tenho uma exposição e, a partir dessa exposição, eu posso contrair a infecção pelo HIV. Essa exposição ela pode se dar por maneira sexual, ela pode se dar através do sangue, enfim, são diversas maneiras onde eu posso contrair a infecção pelo HIV e ninguém está isento disso. Então não existe uma faixa etária limite para que isso vá acontecer, inclusive aí os idosos. Ou seja, por isso que a prevenção ela é sempre o melhor remédio e a responsabilidade de cada um, não é, doutor? É isso mesmo. Se cada um fizer a sua parte nesses cuidados de saúde, né? Hoje vocês vão falar sobre natação no programa. Olha que interessante. Então, se a gente conseguir resgatar para as pessoas hábitos de vida saudáveis, isso vai incluir tanto os cuidados aí em relação a evitar o uso de drogas, como uma relação sexual saudável com o uso do preservativo. E é justamente isso que eu ia pedir para o senhor reforçar, né? A questão de como evitar a contaminação. Antigamente também se falava, ai, nossa, a pessoa tem AIDS, não se chega nem perto, mas a coisa não funciona assim. E até nos dias de hoje, ainda mais o nosso público, que é um público bastante idoso, precisa saber que não é assim que funciona. Perfeito. E aí a gente vai derrubando esses mitos, esses preconceitos que ainda permeiam a nossa sociedade. Então a gente vai ter 3 vias principais de transmissão do HIV. A via sexual, então para a gente evitar a transmissão por relação sexual, o fundamental é o uso do preservativo. Caso não seja possível fazer sempre uso de preservativo nas relações, ou você teve uma relação desprotegida, existem medicamentos que protegem também da infecção pelo HIV, onde nós vamos utilizar uma forma de profilaxia com esses medicamentos, que pode se dar antes da relação, onde nós chamamos de PrEP, ou depois da relação, que nós chamamos de PEP. A segunda forma de transmissão mais frequente é a transmissão através do sangue. Compartilhamento de agulhas, seringas. Então, muito cuidado com essas situações de exposição. A gente sabe que
existe aí uma tendência à diminuição do uso de drogas injetáveis, mas a gente precisa lembrar disso nesse mês também. E a terceira forma de transmissão, que essa é fundamental que a gente evite, é o que nós chamamos de transmissão vertical, que é quando a mãe é portadora do vírus HIV e ela transmite o vírus para o seu filho ao decorrer da gestação. Então, essa é uma forma que a gente não aceita mais, porque a partir do momento em que essa mãe é diagnosticada e o tratamento é iniciado, é evitada realmente a transmissão vertical. Então, essa, Marina, é fundamental. Olha só, quanto conhecimento a gente adquire numa entrevista como essa, né? Falando de tratamento, doutor, o tratamento evoluiu ao longo dos anos? O mais importante é que o Brasil ele é uma referência em relação ao tratamento antirretroviral. Nós conseguimos fornecer pelo SUS todos os medicamentos que são necessários para impedir a evolução da infecção pelo HIV. Então, toda pessoa hoje que vive com HIV no Brasil e deseja fazer o seu tratamento, ela recebe gratuitamente esses medicamentos pelo SUS. E sim, nós temos aqui tratamentos de ponta. Nós temos uma preocupação muito grande com o vírus quando ele vai se tornando resistente aos medicamentos, porque isso pode acontecer ao longo do tempo, especialmente na pessoa que falha no seu tratamento, aquele que não usa o remédio de maneira adequada. Isso é muito importante. E o Brasil hoje já consegue ofertar também medicações de ponta para reverter essa resistência que o vírus criou ao longo de um tratamento que foi irregular. E em relação aos testes rápidos, eles são importantes e onde podem ser feitos? As pessoas às vezes entendem que o teste rápido ele não tem a mesma segurança ou a mesma validade do exame de sangue, e não é verdade. Hoje nós temos testes rápidos que têm uma sensibilidade e especificidade de 99%. Olha que ou legal. seja, atinge aí um nível de confiabilidade exatamente igual àquele que é feito pelo sangue e que demora dias muitas vezes para ter o seu resultado. Então, o teste rápido hoje ele pode ser feito em qualquer unidade básica de saúde e o resultado fica disponível em menos de 30 minutos. Olha que maravilha, gente. Informação é tudo. Salva vidas e evita uma série de outros problemas e doenças, né, doutor? Perfeito. Perfeito. Muito obrigado pelos esclarecimentos. O senhor volta mais vezes, tá? Volto sim, muito obrigado.